que é sacudir o pó. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Agora, Emmanuel vai comentar. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias e se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gestos mecânicos, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés não é conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os seus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então aqui ele vai explicar o sacudir pó do corpo, porque muita gente realmente, até os discípulos, ele está falando aí, passaram a ter esse hábito de sacudir o pó do corpo. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias e se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, só o ato, o fazer, até seria uma cerimônia isso. Não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. Já imaginou os discípulos fazendo um ato cerimonioso? O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Aí ele vai falar o que é esse fermento doentio, que todos nós temos que tomar cuidado. O fermento não faz o pão crescer. O fermento é benéfico na massa. Ele faz a massa crescer para que ela fique fofa, para que ela fique gostosa de comer. Mas um fermento doentio não faz crescer. Então, por que a palavra é considerado um fermento? O conhecimento é considerado um fermento. Porque se ele for bom, ele faz o espírito crescer. Mas se ele for ruim, foi doente, o espírito não cresce. Né? Então ele está dizendo assim, ó, fala cuidado com o fermento doentio. Então, cuidado com o conhecimento errôneo, inverídico. Aí ele diz assim: sacudir o pó dos pés não é conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida. Vamos parar bem aqui. Conservar qualquer mágoa é um fermento.
É uma maneira que você vê uma situação e achar que é injusto, ou não concordar, ou que você não mereça. Aí você carrega uma mágoa daquelas pessoas. Você foi lá ensinar, falar algo bom, a pessoa não te ouviu, ou deu com os ombros, ou saiu de perto, ou debochou de você, ou mandou você embora, e você se fecha em mágoas por não ter sido bem recebido, né? Então ele está falando assim, ó, essa mágoa que você pode conservar é um fermento doente. Você não está crescendo com esse fermento, você estagnou, tá certo? E por que ele fala assim? Qualquer detrito nas bases da vida. O que é base da vida no sentido? Porque o pó está onde? Nos pés. Os pés é que nos ligam à terra. Então, a base de nossa vida, um dos itens para se pensar, é que as bases para essa vida aqui é os pés, né? Sem falar também em qualquer. Agora, o terceiro esclarecimento e visão é detritos, coisas que não nos favorecem, nos faz crescer, não nos acrescentem nada no bem, nas bases da nossa vida, ou seja, nos alicerces de amor, de evolução. Aqui a visão já é espiritual, né? Na visão espiritual, nossa. Então que a gente não tenha nada disso. Livremos-nos do fermento doentio. Ele diz assim: em face, né, da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho das pessoas, no caminho de nossas experiências comuns. Não tem pessoas. É porque manifesta no caminho de todas as pessoas, sem exceção. Quem de nós caminhando, qualquer que seja a direção que a gente faz, até fazendo mal, também a gente encontra inimigos. A gente não encontra só inimigo fazendo o bem. Todo mundo pensa assim, quando a gente faz o bem, quando a gente faz caridade, parece que tudo vem contra a gente. Mentira, você está enganado. Começa a fazer o mal. Tem comando vermelho aí, ó. Comando vermelho, né? Tem guerra entre gangues. Até o mal se subdivide e vai contra o mal, querendo ser o mal maior de todos os males. Tudo nessa vida tem competição. E no bem vem o mal também para derrubar o bem. Então ele está mostrando assim, ó, não tem jeito. Ele está falando experiências comuns, está no caminho de todos nós. Em qualquer direção que você escolhe, tem empecilhos, tem pessoas ignorantes, tem perversidades investidas na sua direção. Para de guardar mágoas, para de guardar lembranças tristes, para de pensar assim, aquele dia não fui bem-vindo, aquele dia me mandaram para fora, aquele dia falaram mal de mim. Para com isso. Aí ele diz assim, ó, natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade do bem. Todos nós temos vontade de ensinar verdades, de auxiliar as pessoas. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, se não somos bem recebidos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos. Está falando, olha, você começou a ajudar, a falar algo, e começou a perceber uma resistência, não é razoável, não faz sentido você criar uma discussão, um bate-boca, uma imposição, desafios, que ao invés, está continuando a lição, que ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, ou seja, você não vai ganhar nada com isso, estabelece ainda sombras e dificuldades em torno de nós. Porque aí, quando você parte para uma contenda, uma briga, uma discussão, um bate-boca, você já
perdeu seu próprio equilíbrio. Então você já perdeu sua paz interna. Daí em diante é seu ego falando, não é nem intuição divina, não é nem inspiração, não é nada disso, é uma briga. Você está querendo impor a sua vontade, a sua opinião. Olha, se alguém não gostou disso, se alguém não concorda com você, peça desculpa, não, deixa para lá. Nós não temos poder de mudar alguém. Ninguém. Nós não tem poder de mudar ninguém. Nem Deus tem esse poder. Se Deus pudesse, teríamos mudado. Todos nós seríamos santos hoje. Só temos o poder de mudar a nós mesmos. Só. Isso nós temos o poder. Mas mudar as outras pessoas, impossível. Essa ilusão que nós trazemos de que eu vou ficar um tempo amigo de fulano, de fulana, porque aí eu vou mudar ela. Está se iludindo. Está se iludindo. Ninguém muda ninguém. Às vezes você se sente até impotente de mudar a si próprio. Quanto mais você pode mudar um ser humano, um outro ser humano. Impossível. Cada um de nós tem, sim, o poder de mudar a si próprio. Pode. Isso, nesse caso, você é senhor de sua própria vida. Se alguém não te recebeu a boa vontade, nem te recebeu a boa intenção, ou seja, não foi bem-vinda a sua boa vontade, sua boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Ele está perguntando, por que ficar brigando e acusando? Muitas vezes saem aquelas discussões de religião contra religião. Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Vai resolver. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo a nossa pátria de origem? Ou seja, você está ignorando, você se diz religioso, seja qual for a religião, tá? Não importa o nome que você tenha de religião, mas se você tem uma religião, você acredita na vida após a morte. É impossível você não acreditar uma vida após a morte, porque todas as religiões que existem no mundo se baseiam em acontecimento após a nossa morte. Se vai para o inferno, se vai para o mármore do inferno, se vai para o céu, se vai para o mundo espiritual, se vai para o umbral, se vai... O nome que a gente dá, cada um tem um nome, mas tudo depois da morte. E se vai algo depois da nossa morte, é porque nós não morremos. Se nós sofremos as consequências depois da morte, é porque nós não morremos. Então todos acreditam na vida após a morte. O que as religiões não chegam em acordo é como é o nome desse local para onde tudo acontece. Aí cada um tem o seu nome, mas que todos acreditam, até porque religião alguma não teria sentido algum se não falasse da vida após a morte. Porque da vida nossa tem muita coisa que já tem um monte de doutores que sabem aí. Então, ele está dizendo assim, você está ignorando que todos nós vamos morrer um dia e voltaremos à pátria original, ou seja, de onde viemos? Então não tenha pressa de converter ninguém, né? Não, nunca converta alguém. Proselitismo é uma coisa terrível que nós não devemos fazer. Porque nunca retire alguém das raízes que ela está. Nunca pegue uma planta que está ali, bem naquelas raízes, bem enraizada, para plantar em alguma terra, em algum lugar que não seja adequada para ela. Ela morre. Ela vive um tempo, mas morre. Ela não se adapta. Tá certo? Então, é muito natural. Hoje nós estamos encontrando, é muito claro isso para nós, que até a mudança de religião é fase. Ninguém salta de uma religião para outra. Não tem como. O ser humano não se modifica tanto assim. Então, por isso nós temos hoje muitas mesclagens, né? Tem
uma determinada, tem os fiéis daquela religião bem convictos naquela religião, já tem outros que são um pouco acreditam naquela, mas já tem mais uma religião. Aí tem outro que já tem mais, são 3 religiões, tem outro que tem 4 religiões, e tem gente que fala, eu acredito em tudo, entendeu? É uma festa. Mas aí, isso porque já não tem mais raízes em nenhuma, não se aprofundou em nenhuma, então fica na periferia de todas, dando a ela sempre tem a impressão de que tudo é igual, quando na verdade são muito diferentes uma da outra, mas isso só é possível quando você aprofunda em uma delas, tá certo? É como eu dizer assim, ó, todas as áreas médicas, vamos colocar aqui, áreas médicas são iguais. Como assim? Alopática, homeopática, a medicina ortomolecular. Não, é impossível você falar um negócio desse. Que são completamente um de diferente da outra. Mas só vai entender quando entender o que é homeopatia, alopatia, ortomolecular. E eles são bem claros. Nós não somos iguais. Tá certo? Então é a mesma coisa a religião. Quando eu estou na superficialidade, parece tudo igual. Tanto faz qualquer uma. Mas quando eu vou entrando, eu vou percebendo que existe uma diferença muito grande. E que talvez, inclusive, se eu entrar muito em uma determinada religião, eu já tenho dificuldade de me adaptar em outra. E é por isso que o proselitismo não deve, de maneira nenhuma, existir. A gente tem que respeitar que cada um tem a sua religião, e a religião que lhe proporciona mais explicação, ou lhe proporciona mais abertura da pessoa fazer o que ela quer e está sendo bem-vinda, é aquilo. Tem religião que é muito fechada e muito rígida, exatamente para os filhos de Deus que precisa de rigidez. É quase um Deus com uma vara mesmo, batendo, para beber, pá, dá um tapa ali na mão da... Não vai beber, não vai fumar, não vai isso, não vai aquilo, eu vou pôr você pro inferno. É esse Deus mesmo. E ele é importante para esse grupo de pessoas. Imagina essa multidão de pessoas sem um Deus assim. Estaria aprontando muito. Outras religiões, vou falar para o outro lado, é totalmente livre. Vale tudo, tudo pode, tudo é abençoado por Deus, vale tudo, né? Aí Deus já não liga mais para nada, é o Deus meio ripão, tal, beleza. E tem as que estão nas intermediárias e que vai se adaptando conforme. Por isso que existe religião para todos os tipos, perfis de pessoas. E essas religiões, elas aglutinam esses perfis psicológicos. Temos que orar por todos os líderes religiosos, porque imagina uma dessas religiões acabar da noite para o dia. Essas pessoas ficariam tão desorientadas, elas não conseguiriam se adaptar em outras. Seria uma catástrofe terrível. Então, vamos lá. Encomenda-os. Quando você não conseguir conversar com alguém, ou explicar, ou não permitir que você fala, não permitir nada, você encomenda-os a Jesus. Esse é o caso que você faz, esse é só Jesus. Esse aqui, ó, só Jesus convence. Porque Jesus não vai falar como você fala, ele vai falar do jeito que o seguidor ali vai entender. Por exemplo, eu vou chegar num evangélico e vou começar a falar com ele vai falar, o evangélico não vai aceitar. Então eu vou falar assim, ó, eu vou deixar o seu caso com Jesus, porque Jesus que me ensinou da forma espírita vai te ensinar da forma evangélica, aí você vai entender, entendeu? Nós dois vamos entender o Cristo, porém de maneiras diferentes. Pronto. Então, encomenda-os a Jesus com amor, sem mágoa, sem irritação, sem pesar. Tá bom? Continua a amizade. E prossegue.
em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Por que você tem que buscar os seus sagrados objetivos? Porque quem tem fé, quem acredita que tem uma religião, para ficar convertendo os outros, não tem religião. Ninguém tem essa missão. Ninguém tem essa missão. Nem o Cristo converteu ninguém quando esteve na Terra. Não converteu. Tá? Então, não existe missão de converter ninguém. Por isso que ele fala, a pessoa que conversa com alguém, tira dúvida, ensina, ela faz isso porque ela está dividindo sua compreensão, sua inteligência com outros. Mas não é a missão dela. A missão dela, ela tem um objetivo particular, reforma íntima. Ela tem que deixar de ser orgulhosa, egoísta, maledicente, gulosa, seja o que for, quais são os nossos defeitos. Todos nós temos os nossos defeitos. Esse é o nosso principal objetivo, nos transformarmos em seres humanos melhores, em filhos de Deus mais próximos do Pai. Esse é o nosso objetivo. E na caminhada desses objetivos na Terra, nós vamos dividindo o conhecimento, dividindo os ensinamentos, e assim vai indo, mas não é o objetivo principal. Por isso, nenhum orador espírita ou nenhum dirigente religioso, pastor, padre, não deveria ficar chateado por não ter público, porque não tem ninguém que o siga, porque esse não é o objetivo dele. Ninguém tem esse objetivo, gente. Ninguém tem esse objetivo. O Cristo é o nosso mestre. Então, eu divido o que sei, o que aprendo, o que consigo enxergar. Se serve a alguém, ótimo, tá ótimo, né? Se não serve, não tem problema. Não tem problema não, porque a minha luta neste planeta é eu buscar a minha própria evolução. De nada adianta eu ganhar o mundo e perder a minha própria alma. Quer dizer, não adianta eu alcançar 1 bilhão de seguidores, me tornar uma referência religiosa e eu não deixar de ser orgulhoso, não deixar de ser hipócrita, não deixar de ser maledicente, não deixar de ser... Estou cheio de defeito. Quando desencarnar, eu vou para um lugar pior do que os meus seguidores. Porque às vezes ele ouvindo o que eu ensinei, esses melhoraram de vida, se tornaram menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, e eu não fiz nada por mim. Então o meu objetivo de todo ser humano é sua própria evolução. E é uma das coisas que a obra também, ela nunca é do homem, apesar que ela é mais canalizada para o homem. Se é uma obra espiritualizada, a gente tem certeza que ela pertence a Deus. Francisco de Assis estava muito triste, porque ele estava ficando doente, e quem ficaria com a obra dele? E ele então procurou